Estamos de volta com Ricardo Mota Entrevista. Esta semana, tendo como convidado o defensor público que atua na área de execução penal, Ricardo Anísio. Eu deixei como indagação para ele e vamos falar antes um pouco sobre uma declaração feita, lembro, pelo ex-ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, de que era preferível a morte do que passar alguns anos presos num presídio no Brasil. Aqui em Alagoas, o que é que o senhor diria? Alagoas, como os outros estados, também tem dificuldades na ressocialização, sobretudo pela estrutura carente, né? E pela superpopulação carcerária, né? Tem se prendido... Essa superpopulação aqui está em que base, mais ou menos? Quanto acima do tolerável? Eu acredito que tem unidades que têm 100% de superlotação. Ou seja, é o dobro do que caberia. O dobro do que caberia. E como é que faz nesse caso? Eles tentam, de certa forma, harmonizar essa convivência, mas uma cela que é projetada para 4 tem mais de 10. Pois é, e eu fico imaginando o ambiente, né? Numa superlotação de uma cela, e quer dizer, quando poderia ser evitado se as pessoas que esperam julgamento fossem julgadas. Eu tenho certeza que pelo menos uma parcela sairia do presídio, né? Sem dúvida. Inclusive, esse estado de coisa inconstitucional já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015, né, no julgamento de uma cautelar na ação de descumprimento do preceito fundamental 347, e que foi recomendado isso, evitar o ingresso de pessoas no sistema, né, a aplicação de medidas alternativas à prisão, porque não funciona. A população carcerária tem aumentado a cada ano e a violência também tem aumentado. Então, as políticas têm que ser revistas, né? É interessante porque o senso comum, a maioria da população, de forma geral, acha que, enfim, que o encarceramento é o melhor caminho, e não é. Penas alternativas me parecem que são absolutamente possíveis e necessárias. Sim. Inclusive, há presos que não representam qualquer perigo à sociedade. Poderiam muito bem estar respondendo ao processo em liberdade, aguardando julgamento. Mas por que isso não acontece? É um diagnóstico que todo mundo faz. É uma coisa que me incomoda, porque todo mundo diz exatamente isso. Esse diagnóstico, tem muito preso que não representa perigo. Por exemplo, 27% dos presos estão presos no Brasil por roubo, né? Quer dizer, poderiam responder processo e ter outro tipo de punição, mas continuam no presídio, e ali aquela fábrica de crimes, enfim, e organizações criminosas termina piorando o que já é ruim. Sim, e especificamente com relação aos acusados de tráfico, em estudo feito pelo Fundo Penitenciário Nacional em 2016, agora recente, foi constatado que 95% dos acusados não são faccionados, são primários e presos com pequenas quantidades de droga, menos de 100 gramas, o que, mesmo que se for condenado ao final do processo, não será condenado a um regime fechado. Ele poderá até cumprir uma pena restritiva de direitos, mas essas pessoas estão encarceradas. Pois é, a obrigação de trabalhos comunitários é uma coisa absolutamente possível. Parece que o Brasil replica muito o modelo americano, que também não dá certo lá, né? Você tem uma superpopulação carcerária, evidentemente você tem mais dinheiro envolvido no sistema, mas o resultado é que a violência nos Estados Unidos não cai. Apesar de diferente da nossa aqui, eles têm os casos de pessoas que matam, entram em escolas, em ambientes públicos, matam 5, 10, 20 pessoas. Ou seja, não resolve a privação da liberdade e amontoar um monte de gente num ambiente fechado, claustrofóbico. Justamente, tem que haver políticas públicas direcionadas à educação básica, né? Combate às desigualdades sociais, tratamento das pessoas dependentes químicas, né? Porque o simples encarceramento não resolve o problema da violência, só tem piorado a cada ano. Ou seja, a ressocialização é só uma palavra no Brasil. Seria a ressocialização de quem não foi socializado. Pois é, ainda tem isso, né? Ainda tem isso por cima, né? Eu vi um dado que me chamou a atenção sobre essa história do custo do preso no Brasil. É 13 vezes mais alto esse custo do que um estudante na rede pública do Brasil. Como é que é isso? O que é que a gente está construindo, doutor Ricardo? É verdade. Na verdade,
Os governos, cada governo que entra, eles têm feito políticas, mas não tem gerado bons resultados, né? Não há um acompanhamento e terminam sendo abandonadas. Agora mesmo foi aprovada aí essa modificação na lei de drogas que vai possibilitar o internamento compulsório, né? Isso aí talvez já esteja sendo previsto isso, um tratamento compulsório a essas pessoas em conflito com a lei. O senhor acha que essas duas coisas estão interligadas? Internamento compulsório e o esvaziamento, digamos assim, dos presídios? Pode ter relação? Está interligada com o tratamento do usuário, né? Mas de certa forma vai, acredito eu, influenciar no menor número de pessoas ingressando no sistema prisional. Como é que é aqui nos presídios de Alagoas, e acho que em regra em todo o país, um usuário de droga, quando ele é preso e é encarcerado, ele recebe algum tipo de acompanhamento, sinceramente? Deveria receber, está na lei de drogas. Deveria receber. Mas não tem como receber. Não tem acompanhamento. A superlotação impossibilita qualquer tipo de tratamento. Até a quantidade de agentes penitenciários é diminuta no estado. Pois é, eu acho que talvez seja uma das profissões mais ingratas, né? Enfim, salubres de agente penitenciário, né? É verdade. E o que é que essas pessoas fazem ali dentro? Se há o vício, e evidentemente a gente sabe que há uma demanda do próprio corpo para quem é viciado pela droga. A droga corre solta nos presídios aqui? Eu não sei dizer, né? Mas nós sempre vemos na imprensa prisões de mulheres de presos, né? Levando drogas, né? Quantidades pequenas. Ou seja, termina o envolvimento das mulheres, né? A gente sempre vê isso também na imprensa, né? Elas, no dia de visita, elas são presas, né, pelos agentes penitenciários, levando pequenas quantidades. E é interessante que a população feminina, né, carcerária, só tem crescido no Brasil e basicamente ligada a isso, a droga, e para atender a demanda de um familiar, de um marido, de um namorado. Ou seja, é um processo muito complicado. Doutor Ricardo, eu vou deixar aqui para o próximo bloco a gente falar sobre a extinção praticamente do Conselho ou da equipe de controle e prevenção à tortura no Brasil. A extinção aconteceu essa semana, a extinção na prática, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. O Brasil já está sendo denunciado na ONU por causa disso. E eu queria saber da opinião do senhor sobre o tema. Daqui a pouco.